Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa videoaula de ciências, beleza? E hoje nós traremos aí um assunto bastante interessante que é a questão da evolução dos seres vivos, tá certo? Então nós entenderemos e compreenderemos melhor aí como ocorre essa mudança ao longo do tempo com questão aos seres vivos, né? De como eles se adaptaram no ambiente, quais foram as características que eles ganharam, quais foram as características que eles perderam, e a visão deles com relação a duas ideias fundamentais diferentes: o criacionismo e o evolucionismo, tá certo? Bom, ambas vão defender suas ideias, mas de forma bem diferente, certo? Então a gente pode dizer que não existe aí um consenso entre as explicações para a existência das variedades de seres vivos na Terra, certo? As diferenças entre as explicações, elas acabam decorrendo do fato de que além da biologia, também a filosofia e a religião procuram compreender a origem dessa variedade. Então, duas principais correntes que acabam divergindo sobre o assunto, como eu já falei para vocês, é o criacionismo, também conhecida como fixismo, e o evolucionismo, tá certo? Bom, os criacionistas, e ou também conhecido como fixistas, eles defendem a ideia de que as espécies que hoje a gente conhece, elas tiveram sua origem em algum momento da história da Terra e assim elas permaneceram até os dias atuais, certo? Já os evolucionistas, eles acabam acreditando na evolução das espécies, certo? Onde os seres vivos que hoje conhecemos, incluindo o ser humano, eles seriam resultado de mudanças sofridas por outros organismos ao longo de milhões de anos, certo? Então a gente pode dizer que após essas diversas evidências, os cientistas concordam que assim como no universo, a própria Terra sofreu mudanças. Também os seres vivos passaram e passam por modificações ao longo do tempo. Mas ainda não existe respostas para todas as dúvidas e questionamentos que a gente acaba tendo, certo? Então, por essa razão, as duas ideias elas acabam sendo diferentes, porém cada um traz consigo o seu tipo de verdade, certo? Dizer uma pessoa que acredita só no criacionismo, dizer que ela está errada, ela não está totalmente errada porque ela vai acreditar em seus dogmas na questão religiosa, certo? Dizer que uma pessoa só acredita no evolucionismo vai dizer que ela também está errada? Não, porque ela também já está indo na parte racional, na parte da questão da ciência, certo? O que a gente precisa entender é que são duas áreas diferentes que acabam trazendo consigo teorias para a questão da evolução, tá certo? Então aqui, ó, para a gente poder ilustrar um pouco melhor, nós temos uma ilustração com relação às duas formas de pensamento, o criacionismo e o evolucionismo, né? Então aí na imagem A, onde a gente tem uma linha do tempo demarcada aí com vários elefantes, o que ele acaba trazendo? Ele acaba trazendo para a gente uma concepção criacionista, né? Onde as espécies elas acabam sendo resultados aí de uma criação divina, onde também essas espécies, desde a origem do planeta, né, elas acabam sendo fixas, imutáveis, então elas não sofrem transformações. O elefante, ele sempre foi elefante desde que o planeta foi criado, certo? Já na imagem B, né, a gente tem aqui uma concepção evolucionista, né, do que? Onde a gente acaba admitindo as modificações nas espécies ao longo do tempo, né? E que essas espécies elas acabam conservando as semelhanças herdadas dos ancestrais comuns, certo? Uma das duas ideias está certa ou outra está errada? A gente não pode dizer, né? São duas formas de pensamentos diferentes. A questão criacionista trazendo a sua verdade e a questão evolucionista trazendo também a sua verdade, tá certo? Então, apoiados aí em diversas evidências, a gente acaba dizendo que os cientistas eles concordam
que assim como o universo, né, a própria Terra sofreu mudanças. E também os seres vivos passaram e passam por modificações ao longo do tempo. Mas não há resposta para tudo, né? E nem para todas as dúvidas. Então, muito questionamento ainda é levantado por parte dos cientistas, do qual eles também não conseguem explicar, né? Então, aí, o criacionismo ele acaba sendo mais forte, né? Sendo baseado nos dogmas, na religião. Então, na atualidade, acaba existindo diversas denominações religiosas que se opõem às ideias, né, de que os seres vivos evoluem, né? Imagine então as dificuldades que os primeiros evolucionistas eles acabaram enfrentando para poder sustentar as suas ideias, né? A religião e a ciência, elas são campos bem diferentes. Então, enquanto a religião ela é um fenômeno ideológico, né, dogmático, que tem como principal objetivo a crença, né, as entidades divinas, a continuidade da alma após a morte, né, do corpo. A segunda, ela acaba sendo composta por explicações racionais, né, comprovadas experimentalmente por um método, né, de investigação. E aí os dogmas religiosos, eles acabam sendo verdades autofundamentadas, né, que não podem ser contestadas, né, e que formam um sistema fechado, enquanto a ciência, ela acaba necessitando de absoluta liberdade de crítica e de experimentação para avançar e consolidar suas leis e princípios. Então percebam aí que as duas formas de pensamentos, elas são bem distintas, né? Para poderem explicar e entender a questão da evolução, as duas vão trazer aí respostas bem diferentes, né? Bem opostas uma da outra. As ideias evolucionistas, elas chocaram muito, né? Se chocou muito com a religião cristã, porque o ser humano ele passou a ser apresentado como resultado de um longo processo evolutivo, né? Tendo como um ancestral distante determinada a espécie de primata. Com isso fica abalada aí a questão do mito cristão da criação divina no ser humano. Isso trouxe alguns problemas divergentes entre a forma de pensamento criacionista e a forma de pensamento evolucionista. Bom, e para a gente entender aí a questão das evidências da evolução, né, a gente precisa saber um pouquinho a respeito da questão do avanço natural do conhecimento humano e a aplicação aí do método científico, né, que acaba valorizando a coleta de dados, a investigação de campo e a análise de resultados, certo? A classificação dos seres vivos, né, ela evidencia um aumento na complexidade entre os animais, né, como as esponjas, os quinidários, os plateumintos, né, eles acabam possuindo estrutura bem simples quando comparados com os anelídeos, que são as minhocas, os moluscos, né, que são os mariscos, as ostras, polvos e lulas, os artrópodes, que são os insetos, aranhas, e os vertebrados. Os vertebrados, eles acabam exibindo aí pra gente uma alta complexidade, tanto nos sistemas, né, como sistema digestório e respiratório, quanto no sistema nervoso central, né, que é mais avançado que em todos os outros grupos citados anteriormente. Entre os vegetais, existem desde os organismos menos complexos, como os musgos, né, que são aqueles que não possuem aí os vasos condutores, né, passando pelos de complexidade intermediária, como as samambaias, até os mais sofisticados que acabam exibindo aí as flores, sementes e eventualmente frutos, certo? Então a gente percebe que aí a grande biodiversidade, né, dos seres vivos, seja ela de animais, seja ela de plantas, elas acabam tendo uma alta complexidade, onde os seres vivos eles vão ganhando aí suas características particulares, né? Cada um trazendo o seu grau de complexidade. Aqui nós temos um quadro comparativo do desenvolvimento embrionário, né? Do qual a gente acaba fazendo aí um levantamento
dos embriões de animais de diferentes espécies, né? Então aqui nós temos a classificação da espécie de peixes, aqui de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E a gente acaba percebendo que o primeiro estágio, né, do embrião, eles acabam sendo muito semelhantes entre si, né? E isso para a ciência acaba sendo um comprovante do ancestral comum que todos os seres vivos possuem. O fato deles terem esse embrião muito parecido, né? E que só vai acontecendo as mudanças pelas características que cada tipo de espécie vai ganhando ao longo do processo embrionário, certo? Então isso é muito interessante, esse levantamento em dizer, ter esse grau comparativo, onde a gente percebe que as espécies diferentes, elas acabam tendo características muito semelhantes no seu início do processo embriológico e que elas vão ganhando essas mudanças à medida em que elas vão se desenvolvendo, certo? Para isso, então, a gente acaba tendo uma classificação aí, né? Que é a questão da homologia e da analogia, né? Então, para falar aí a respeito da homologia, a gente pode descrever da seguinte forma, né? Dizendo aí que quando os órgãos eles acabam pertencendo a diferentes tipos de animais, né? Mas que eles acabam apresentando aí a mesma origem embrionária, né? Eles acabam sendo chamados de órgãos homólogos, né? Ou seja, tais estruturas, né, podem na vida adulta desempenhar funções diferentes ou não, né? Então, entre os vertebrados, por exemplo, o manuseio de objetos feito pelo ser humano, o voo do morcego e o nado da baleia, elas são funções diferentes, né? Desempenhados nos indivíduos também diferentes, mas que eles têm em comum o órgão embrionário que acaba permitindo essa função, né? Que são os membros superiores. Então, no caso do ser humano, o braço, no caso do morcego, a asa, e no caso aí da baleia que eu não desenhei para vocês, a nadadeira dianteira, né? Ambas são órgãos aí com estruturas corporais que têm a mesma origem embriológica, como a gente viu no esquema anterior, onde eles, quando no estágio de embrião, eles são muito semelhantes, mas que cada um desses membros superiores vai apresentar uma função diferente. Já na analogia, o que acontece? Eles apresentam aí pra gente, agora, uma origem embrionária diferente, né? Então, por exemplo, a asa de uma ave, ela tem células totalmente diferentes da constituição da constituição da asa de um inseto, né? Que é feita por outros tipos de células, né? Mas neste caso, tanto a asa da ave quanto a asa do inseto, elas vão ter uma função em comum, a mesma função, que é o ato de voar. Então aqui, como as espécies elas são totalmente diferentes, né? Onde um animal aqui é vertebrado, outro é invertebrado, né? Eles são distintos, né, na sua questão embrionária, mas eles possuem aí as estruturas que acabam desempenhando a mesma função. Nós dizemos então que esses órgãos são órgãos do tipo análogos, certo? Tem origem embriológica diferente, mas tem a mesma função, tá certo? Bom, pessoal, por hoje eu fico aqui com relação à nossa aula de evolução, certo? Vai ser uma aula que vai ser bem trabalhada, vai ser uma aula mais histórica, diferente dos outros conteúdos que nós trabalhamos aí anteriormente. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho o assunto de hoje e durante ao decorrer das nossas aulas aí de quarto bimestre, nós falaremos aí bastante a respeito da evolução dos seres vivos, inclusive de todos os seres vivos de forma em geral, tanto animais quanto plantas, tá certo? Uma boa aula para vocês e bom trabalho, um abraço.